E aí, turma, aqui é o César, professor de História, e hoje eu vou fazer uma breve explicação aí sobre o conteúdo da quarta semana do PET da turma do sexto ano. Nesta semana 4 aqui, nós ainda continuaremos falando sobre fontes históricas, das diferentes formas de registro, e só que desse tema aqui valorizando mais a tradição oral e a memória. Caro estudante, nessa semana você identificará os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutirá a presença ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. O que são, esses marcos e registros de memória? São os eventos, por exemplo, que marcam as transições entre as idades, Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna e depois a contemporânea, que eu até já comentei, eu acho, em outras aulas das semanas anteriores. Eventos europeus, pautados na história europeia, são um conteúdo que a gente chama de eurocentrismo, só que, por exemplo, para o Brasil não tem nenhuma explicação. Por exemplo, para o Brasil não aconteceu a Idade Média, a gente foi de um período paleolítico ali com os nativos ainda aprendendo melhor as ferramentas e o cultivo dos alimentos, direto para a Idade Moderna, quando chegam os portugueses, os europeus para cá. Então a gente não tem o conceito de Idade Média, então a gente estuda com o viés apenas com a interpretação da Idade Média europeia. Por isso que ele fala aqui que diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos, porque são os historiadores europeus ali do período que vão colocar essa nomenclatura e marcar essas datas. Os marcos e registros da história foram produzidos e difundidos por um grupo social e que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os grupos que compõem a sociedade. Que é o que a gente fala quando, por exemplo, a história é sempre marcada pelos grandes líderes, pelos grandes reis, porque é quem, no final das contas, tinha dinheiro ali para fazer o registro dessas memórias, para fazer o registro das coisas que aconteciam, porque enquanto a população, a maioria era analfabeta, nem sabia ler e escrever, então não tinha como fazer esse registro. Então a maioria do povo trabalhador, do camponês ali do período feudal, que fazia a história acontecer de fato, que plantava, que trabalhava para as coisas acontecerem, ele acabou sendo excluído da história. Por exemplo, nas grandes navegações nós temos a figura ali dos representantes das embarcações, o Pedro Álvares Cabral, por exemplo, que nem era navegador, ele foi colocado ali pelo rei de Portugal, ele não tinha o conhecimento técnico ali necessário, mas foi ele que levou o nome, enquanto a maioria da frota dele ali, dos outros navegantes, não sabemos o nome de quase ninguém. Além disso, a história ela é muito machista, ela é uma história que valoriza a figura do homem. Então nós temos pouquíssimas mulheres aí que foram lembradas na história, e as que foram lembradas foram também lembradas por um viés muito machista. Você perceberá que a escrita ou o documento escrito não é a única fonte da história, e a reconstituição do passado dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas, rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções. É um tema que a gente já trabalhou, principalmente na semana 3, sobre essa questão das fontes e como elas podem ser das formas mais variadas possíveis, não necessariamente sendo apenas a fonte escrita. Uma fonte que tem sido muito valorizada nos últimos anos pelos historiadores é a fonte oral, porque uma vez que há pouco tempo atrás a maioria da população era analfabeta, elas não registraram as coisas que aconteciam, e o registro ficava a cargo apenas de algumas figuras na sociedade que sabiam escrever, que tinham acesso a essas formas de registro para gravar aquilo. Então nós temos apenas a visão dessa pessoa que registrou, e a visão daquelas outras pessoas que compunham a sociedade, que viveram aquele momento, mas que não registraram. Então a tradição oral tem sido muito usada para poder manter essa memória viva. Aqui no PET eles vão citar a figura dos griots, já foi citado na semana passada, se não me engano, que fala sobre a tradição oral africana, mas a África também não é o único que usa da tradição oral, é um dos que tem mais destaque realmente por conta dos vários grupos étnicos que vivem ali que não tiveram acesso à escrita, e que outros lugares do mundo, principalmente aqui no Brasil, também tem se usado muito a fonte oral. E como que se trabalha essa fonte oral? Por exemplo, aqui no Brasil, na maioria dos casos, se realiza uma entrevista, normalmente acompanhada de um gravador ou celular mesmo. Se registra o que aquela pessoa vai falar, você faz as perguntas, ela vai respondendo e depois você transcreve essa entrevista. Você vai escrever tudo que a pessoa falou para ter uma outra forma de registro ali, porque não tem como você colocar, por exemplo, um áudio num livro, então você tem que transcrever aquela mensagem. E assim você consegue trabalhar em cima daquele relato, analisar, produzir alguma coisa em cima. Além disso, vale destacar também que a fonte oral ela também está sujeita às ações do tempo,
muita coisa se perde de geração para geração, ou outras coisas vão acrescentando, porque nessa construção da memória, principalmente ligada ali na questão da tradição oral, ela está sempre muito alinhada com o presente, né? Sendo recontada de outra forma, por isso que ela nunca se trata de uma verdade absoluta, assim como nenhuma fonte, na verdade, se trata de uma verdade absoluta. Todas elas têm um pouquinho ali da pessoa que produziu aquela fonte, que caso você contraponha com uma outra fonte produzida por outra pessoa, pode ter ali visões diferentes, porque também tem o peso de memória nessas produções dessas fontes, porque memória a gente pode definir como a reconstrução do passado feita por um viés do presente. Então ela é construída com elementos do presente, então ela dialoga mais com a sociedade em que ela está sendo produzida do que sobre aquilo que ela está falando sobre um período determinado. Por exemplo, existe uma frase do Mark Bloch que ele vai falar que o homem ele parece muito mais com o seu tempo do que com seus pais, porque ele carrega muito mais a ideologia ali do período em que ele vive do que aquela que foi passada pelos pais. Então, quando uma pessoa conta alguma coisa, um relato de memória não é lembrança, é só para diferenciar, a memória é como ela interpreta hoje, no presente, aquele passado que ela viveu. Então o historiador ele age quase que como um metaforando da história. A gente não vai analisar ali como ele disse, se ele levantou a sobrancelha, mas a gente vai analisar o que ele disse e como isso se relaciona com a sociedade, tanto do período em que foi produzido, que ele está falando, como sobre o período em que ele está presente, de onde ele fala. Um filme muito interessante para se trabalhar a questão da memória, que inclusive o Pet recomendou nessa semana 4, é o filme Narradores de Javé, que ele relata bem sobre como essa tradição oral ela tem um peso na construção da memória, só que como essa memória pode ser construída diferente dependendo do ponto de vista, dependendo da pessoa em que está contando essa memória. Memória é o presente olhando para o passado de um jeito que é conveniente para o presente. Então, quem lembra de alguma coisa, então mais do que registrar ou se apegar apenas ao que a pessoa lembra, a gente tem que pensar em quem lembra e por que lembra daquilo. Então tem muitas relações aí do presente que interferem diretamente nessa tradição oral. Então assim, a gente encerra o PET 1 de 2021, nessa semana 4. As correções já estão todas no canal e para os alunos eu vou enviar logo mais no Conexão Escola. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários sem problema algum. E nos vemos no próximo PET. Valeu!